Os homens são movidos por dois impulsos principais, ou por amor ou por medo, Nicolau Maquiavel. Mas existe um terceiro caminho que nunca nos ensinaram. Uma forma de inteligência que opera nas sombras, silenciosa e assustadoramente precisa. Você já conheceu alguém assim? Aquela pessoa que, sem levantar a voz, controla todo o ambiente. Ou aquela que sorri educadamente enquanto move peças que ninguém mais vê. Elas não falam muito, mas quando o fazem, a atenção é total. É isso que chamamos de inteligência sombria. E uma vez que você a compreende, sua visão de mundo nunca mais será a mesma. Se você sempre sentiu que é diferente, não mais sensível, mas mais perspicaz, esta jornada é para você. Porque uma vez que você desvendar isso, nunca mais será uma pessoa comum. Eles não vão te contar isso, nem na escola, nem nos livros, nem na sociedade educada. Porque se as pessoas soubessem como a inteligência sombria realmente funciona, elas te temeriam muito antes de você sequer mover um dedo. Mas antes de continuarmos, preciso que você entenda algo fundamental. Você não é fraco. Você nunca foi. O que aconteceu é que você foi ensinado a jogar um jogo onde a sensibilidade é punida e a ingenuidade é explorada. Mas existe uma verdade que vai mudar tudo. Sua sensibilidade não é uma fraqueza a ser corrigida, é uma capacidade de leitura que precisa ser blindada. Você não precisa endurecer seu coração. Precisa afiar sua mente. A neurociência nos mostra que cérebros altamente sensíveis processam informações com maior profundidade e nuance. Pesquisadores como a doutora Elaine Aron descobriram que pessoas com alta sensibilidade ao processamento sensorial possuem maior atividade em áreas do cérebro responsáveis pela empatia, consciência e processamento profundo. Carl Jung chamava isso de função intuitiva superior, a capacidade de enxergar padrões onde outros veem caos. Você não é defeituoso. Você é um detector natural de mentiras, manipulações e intenções ocultas. O problema é que ninguém te ensinou a usar essa capacidade como poder, apenas como vulnerabilidade. Desde criança, você provavelmente foi bombardeado com mensagens como "você é sensível demais", "pare de se preocupar tanto", "não leve tudo para o coração". Essas frases não eram conselhos, eram tentativas inconscientes de neutralizar seu poder de leitura. Porque quando você enxerga além das máscaras, quando sente as mentiras antes delas serem ditas, quando percebe as manipulações disfarçadas de gentileza, você se torna perigoso para quem vive de aparências. Tudo começa com uma simples verdade. Você não começa aprendendo, você começa observando. No princípio, você é apenas quieto. Observa mais do que fala. Escuta as pessoas o tempo suficiente para notar as brechas em suas narrativas. Sorri para piadas que não têm graça, não por estar divertido, mas porque está observando quem busca desesperadamente a aprovação. Você ainda não é frio, mas está se transformando. O mundo ao seu redor opera sob uma espécie de desatino. As pessoas discutem por coisas sem importância, defendem mentiras apenas para proteger seus egos, falam alto quando estão com medo e fingem ser fortes enquanto desmoronam por dentro. Você observa tudo isso e lentamente começa a perceber o padrão por trás do caos. É como se você fosse um antropólogo estudando uma tribo estranha, catalogando comportamentos, identificando hierarquias invisíveis, mapeando as verdadeiras motivações por trás de cada gesto e palavra. E é aí que sua verdadeira educação mental começa. Não nos bancos escolares, não nos livros de autoajuda açucarados, mas na observação silenciosa e sistemática da natureza humana em sua forma mais crua e verdadeira. A primeira técnica que você deve dominar é a arte da observação cirúrgica. As pessoas são previsíveis quando se sentem seguras,
E é aí que você se insere em silêncio. Aprende a fazer as perguntas certas não para obter respostas, mas para fazer as pessoas revelarem o que estão escondendo. Oferece silêncio e deixa que o desconforto delas as exponha. Permite que suas emoções escrevam suas confissões. Enquanto elas pensam que você é inofensivo, você está coletando informações de forma discreta e completa. Mas como exatamente isso funciona na prática? Imagine que você está em uma reunião de trabalho. Enquanto todos falam sobre metas e estratégias, você observa. Nota como o chefe desvia o olhar quando menciona transparência. Percebe como a colega cruza os braços toda vez que um determinado projeto é mencionado. Vê como o departamento financeiro troca olhares quando falam sobre o orçamento do próximo trimestre. Esses microsignais contam uma história completamente diferente da narrativa oficial. Você não interrompe, não questiona, não aponta contradições. Você apenas arquiva essas informações, porque entende que conhecimento é poder, mas conhecimento revelado prematuramente é poder perdido. Você espera, observa, coleta, e quando chega o momento certo, você age com a precisão de um cirurgião e a eficiência de um estrategista militar. Sua mente começa a mudar de forma profunda e irreversível. Você não vê mais as pessoas por quem elas fingem ser. Enxerga utilidade, fragilidade, influência e risco. Identifica o mentiroso antes que ele fale pela forma como ele posiciona o corpo. O inseguro antes que ele se exiba pela necessidade excessiva de validação em seu tom de voz. O traidor antes que ele traia pela forma como ele testa limites constantemente. Você se torna 5 segundos mais rápido que todos os outros, 5 passos à frente, porque sua mente não é mais emocional, é tática. A segunda arma em seu arsenal é o desligamento emocional estratégico. Isso não significa se tornar uma pedra fria sem sentimentos. Significa algo muito mais sofisticado e poderoso. Você aprende a usar suas emoções como instrumentos de análise, não como mestres de suas decisões. Você não suprime sentimentos, você os estuda como dados científicos. Sua raiva se torna análise sobre o que realmente está sendo ameaçado. Sua tristeza se torna estratégia para entender que valores foram violados. Seu medo se torna previsão sobre quais cenários você precisa se preparar. Quando alguém tenta provocá-lo, sua primeira reação não é emocional, é analítica. Por que esta pessoa está tentando me desestabilizar? O que ela ganha com minha reação? Que insegurança dela está sendo revelada neste ataque? Essas perguntas passam pela sua mente em milissegundos, enquanto externamente você permanece calmo, quase impassível. Não permite que suas emoções escolham suas ações. As deixa revelar as fragilidades emocionais dos outros como um radar emocional altamente calibrado. Enquanto eles gritam e entram em pânico, você permanece em silêncio, calculando. Esse silêncio não é vazio. É o som de uma mente se aprimorando, de um estrategista avaliando o tabuleiro antes do próximo movimento. E essa diferença de temperatura emocional cria um contraste que é simultaneamente magnético e perturbador para quem está acostumado com reações previsíveis. Você desenvolve o que chamamos de presença magnética invisível. Esta é uma das características mais fascinantes e assustadoras da inteligência sombria. Você não precisa falar para ser notado. Sua presença é intencional, calibrada, magnética. Seu silêncio é mais eloquente do que a gritaria da maioria das pessoas. Por quê? Porque você não está tentando ser interessante, está tentando ser imprevisível. Compreende instintivamente o poder do mistério. Uma força psicológica que foi estudada por décadas na psicologia social. As pessoas têm uma necessidade compulsiva de categorizar, de entender, de prever. Quando encontram alguém que não se encaixa em seus padrões mentais pré-estabelecidos,
Isso gera uma tensão cognitiva que pode ser tanto atrativa quanto inquietante. Você aprende a cultivar essa ambiguidade de forma consciente e estratégica. Revela apenas o suficiente para despertar curiosidade, mas nunca o bastante para ser completamente compreendido ou previsível. Quando você entra em um ambiente, não precisa anunciar sua chegada ou lutar por atenção. Sua energia é diferente, mais densa, mais focada. As pessoas sentem isso instintivamente, mesmo que não saibam explicar o porquê. Você não está tentando impressionar ninguém, não está buscando aprovação, não está performando para uma audiência. Você está simplesmente presente, completamente presente, mas com uma qualidade de atenção que é rara e, portanto, poderosa. As pessoas temem o que não compreendem, e você oferece a elas exatamente a quantidade certa de incerteza para mantê-las cautelosas e, paradoxalmente, interessadas. Você se torna raro, e raridade é poder em um mundo saturado de pessoas desesperadas por atenção e validação. A quarta estratégia fundamental é dominar a comunicação de precisão cirúrgica. A maioria das pessoas fala para preencher o silêncio, para aliviar sua própria ansiedade, para ser ouvida. Você fala para semear ideias, para plantar questões, para mover pessoas na direção que você escolheu. Cada palavra é um movimento calculado no tabuleiro. Cada frase, um sinal cuidadosamente modulado. Cada pausa, uma oportunidade para que o outro revele mais do que pretendia. Você usa pausas como um maestro usa o silêncio entre as notas, não como ausência, mas como presença amplificada. Seu tom se torna um instrumento de influência tão afinado quanto um violino nas mãos de um virtuose. Suas perguntas não buscam informações óbvias, elas abrem portas na mente do outro que ele nem sabia que existiam. O que te fez chegar a essa conclusão? Não é uma pergunta simples, é um convite para que a pessoa exponha seu processo de pensamento, revele suas bases de crenças, mostre onde estão suas certezas e onde estão suas dúvidas. Como você se sentiria se isso não fosse verdade? É uma forma elegante de plantar a semente da dúvida sem confronto direto. Você não convence através de argumentos forçados ou manipulação grosseira. Você leva as pessoas a se convencerem através de um processo que elas acreditam ser próprio. É como se você fosse um arquiteto de pensamentos, desenhando estruturas mentais que a pessoa vai construir com suas próprias mãos, mas seguindo o projeto que você elaborou. Você fala com precisão cirúrgica para distrair quando necessário, inquietar quando estratégico, influenciar quando oportuno. Sabe exatamente quando elogiar para abrir defesas, quando permanecer em silêncio para criar pressão psicológica, e compreende profundamente que o silêncio, muitas vezes, tem mais impacto do que 1000 palavras. Mas a transformação mais profunda e poderosa acontece quando você desenvolve a independência emocional absoluta. Esta é a característica que separa definitivamente aqueles com inteligência sombria do resto da humanidade. Você não precisa mais de ninguém para se sentir completo, validado ou seguro. Não precisa de elogios para se sentir valioso. Não precisa de reconhecimento para saber seu próprio valor. Nem mesmo precisa ser compreendido para se sentir conectado consigo mesmo. Isso não é frieza emocional ou sociopatia. É algo muito mais sofisticado. Você se tornou sua própria fonte de validação. Construiu dentro de si um sistema interno de valores e autoestima que é independente das opiniões, humores e aprovação dos outros. E quando alguém não tem mais nada a provar, quando não depende emocionalmente de ninguém, torna-se verdadeiramente intocável. As pessoas tentam controlar os outros através de 3 mecanismos principais: culpa, vergonha e obrigação. Você deveria fazer isso por mim. Se você me amasse, faria aquilo depois de tudo que fiz por você. Esses são os instrumentos básicos de manipulação emocional que funcionam com a maioria das
Pessoas, porque a maioria das pessoas tem pontos de vulnerabilidade emocional que podem ser explorados, mas nada disso funciona em você. Não porque você seja insensível, mas porque você desenvolveu o que os estoicos chamavam de fortaleza interior. Você enterrou a versão antiga de si mesmo, aquela que implorava por aprovação, que se curvava diante da culpa, que se deixava manipular pelo medo da rejeição ou do abandono. Agora você se move como um fantasma emocional. Aparece quando é estratégico, desaparece quando é necessário sentir sua ausência. Oferece sua presença como um presente raro, não como uma necessidade desesperada. Isso o torna mais poderoso do que qualquer título, posição ou arma. Porque o homem que não precisa de nada não pode ser manipulado por coisa alguma. Agora vem a aplicação prática, onde a filosofia encontra a realidade cotidiana. Primeiro, você aprende a controlar conversas sem dominá-las de forma óbvia. A maioria das pessoas fala para vencer, para provar pontos, para ser vista como inteligente ou importante. Você fala para guiar, para extrair, para plantar e para colher. Deixa os outros falarem primeiro. Deixa-os se exporem. Deixa-os revelar seus padrões de pensamento, suas inseguranças, seus desejos não confessos. Seu objetivo em qualquer conversa não é impressionar com sua inteligência ou conhecimento. É extrair dados psicológicos que podem ser úteis mais tarde. Faz perguntas que parecem inocentes, mas que penetram como sondas na mente do outro. Por que você pensa isso? Abre a porta para os processos de raciocínio. Como isso te fez sentir? Revela triggers emocionais. O que aconteceu depois? Mapeia consequências e padrões de comportamento. Essas perguntas baixam as defesas da pessoa, fazendo-a sentir-se vista, compreendida, ouvida. Mas o que você realmente está fazendo é localizar pontos de influência, mapeando o terreno psicológico, identificando onde estão as alavancas que movem aquela mente específica. E você faz isso de forma tão elegante e aparentemente genuína que a pessoa sai da conversa se sentindo especial, nunca suspeitando que foi cuidadosamente analisada. Então você diz apenas o suficiente para influenciar o pensamento dela na direção que você escolheu, nunca o bastante para revelar suas próprias cartas ou intenções. Você não está realmente na conversa como participante emocional. Você a está controlando como um maestro conduz uma orquestra, invisível, mas absolutamente essencial para o resultado final. Use o silêncio como pressão psicológica refinada. A maioria das pessoas tem horror ao vazio conversacional. Elas se apressam para preenchê-lo com palavras, explicações, justificativas, pedidos de desculpas. É como se o silêncio fosse um vácuo que suga suas defesas psicológicas. Mas você não apenas tolera o silêncio, você o abraça, o cultiva, o usa como ferramenta. Quando alguém tenta manipulá-lo, sua resposta não é argumentativa ou defensiva. É o silêncio. Um silêncio que não é passivo ou fraco, mas ativo e carregado de significado. Você deixa a pessoa se afogar em suas próprias palavras, se contradizer, se explicar excessivamente, revelar mais do que pretendia. Eles esperam resistência, debate e confronto. Você oferece quietude, e essa quietude parece poder porque é escolha consciente, não reação emocional. Pause antes de falar. Olhe para as pessoas por um instante a mais do que o socialmente confortável. Deixe-as sentir o peso de serem realmente vistas, não apenas ouvidas. Esse desconforto sutil, essa tensão quase imperceptível, isso é controle psicológico em seu estado mais refinado. Você não elevou a voz, não precisou de argumentos ou ameaças. Elas sentiram sua presença mental sem que você dissesse uma palavra. Aprende a espelhar emoções e depois redirecioná-las com maestria. Esta é uma técnica avançada de influência que requer sensibilidade emocional, combinada com controle estratégico. Se alguém está com raiva, você equaliza a energia inicialmente, não para confrontar, mas para criar rapport emocional. Se está inseguro, você reflete um pouco dessa incerteza para criar conexão. Se está orgulhoso,
Você mostra humildade para baixar suas defesas, mas então vem a virada sutil, quase imperceptível. Você começa a redirecionar essas emoções para servir seus objetivos. A raiva, você a desvia para um terceiro que pode ser útil como alvo comum. A insegurança, você a transforma em busca por aprovação que pode ser direcionada. O orgulho, você o canaliza através de lisonja inteligente que posiciona a pessoa exatamente onde você precisa que ela esteja. É assim que a influência genuína funciona. Não através de força bruta ou manipulação óbvia, mas através de dança emocional tão sutil que a pessoa nunca percebe os passos sendo dados. Você não empurra as pessoas para onde quer que vão. Você cria o ambiente psicológico onde elas escolhem caminhar voluntariamente na direção que você já havia planejado. E elas saem dessa interação convencidas de que a ideia foi inteiramente delas. Nos relacionamentos pessoais, a inteligência sombria se manifesta de forma ainda mais sofisticada e poderosa. Aqui, não se trata mais de estratégias profissionais ou sociais, mas do terreno mais íntimo e vulnerável da experiência humana. Cada conversa se torna uma negociação sutil de poder. Cada elogio é analisado como um possível suborno emocional. Cada silêncio carrega mensagens que vão muito além das palavras não ditas. Você desenvolve a capacidade de deixar os outros falarem, primeiro não por cortesia, mas por estratégia. Permite que exponham seus padrões emocionais, seus medos disfarçados, suas necessidades não confessadas. É como se você estivesse entregando uma corda emocional para que eles mesmos se amarrem, sem que percebam o que está acontecendo. Não revela seu passado como vulnerabilidade compartilhada, não explica seus padrões como justificativa, não corrige mal-entendidos como necessidade de ser compreendido, porque você entendeu uma verdade fundamental. Quanto menos as pessoas souberem sobre seus processos internos, menos munição emocional elas terão para usar contra você. Sua história pessoal não é entretenimento para curiosos, é informação classificada que só é compartilhada quando serve a um propósito estratégico específico. Quando pessoas tentam testá-lo, e elas sempre tentam, sua resposta não é confronto ou explicação, é desaparecimento. Não o desaparecimento dramático de quem bate a porta, mas o desaparecimento elegante de quem simplesmente não está mais disponível. Você não anuncia sua saída, não explica seus motivos, não oferece segundas chances. Simplesmente se torna menos acessível, menos previsível, menos presente. Em seu mundo refinado, o desrespeito não é confrontado com gritos ou discussões. É desqualificado através da retirada estratégica de sua atenção e energia. Seu silêncio se torna mais assustador do que qualquer raiva poderia ser. Eles esperam uma discussão acalorada, uma reação emocional que os permita jogar o jogo familiar da culpa e manipulação. Mas quando você simplesmente desaparece, em vez de reagir, eles começam a refletir de forma diferente. Começam a entrar em pânico interno, porque não conseguem categorizar sua resposta. Começam a vê-lo não como alguém que podem controlar através dos botões emocionais usuais, mas como alguém que perderam por motivos que não compreendem completamente. E essa incompreensão gera uma ansiedade que é muito mais poderosa do que qualquer argumento ou confronto direto. A inteligência sombria não o torna insensível ou cruel. Ela o torna cirurgicamente preciso em seus investimentos emocionais. Você não forma laços afetivos por padrão social ou por necessidade emocional. Escolhe conscientemente quem merece ver suas camadas mais profundas. E mesmo com esses poucos privilegiados, você nunca se revela completamente. Sempre mantém algumas cartas guardadas, alguns territórios inexplorados de sua psique. Isso é o que o separa definitivamente de todas as outras pessoas em sua vida. Enquanto eles correm desesperadamente em direção à validação externa, você caminha com calma em direção à clareza interna. Enquanto eles oferecem amor como barganha para evitar a solidão,
Você oferece silêncio como espelho para revelar o desespero emocional deles. Enquanto eles demandam explicações e justificativas, você oferece quietude e observação. E aqueles que ficam para trás nessa dinâmica são forçados a confrontar algo muito desconfortável. Eles percebem que sua ausência criou um vazio que não conseguem preencher com suas estratégias habituais de manipulação ou controle. É aí que o verdadeiro arrependimento começa a se instalar. Não o arrependimento superficial de quem foi pego em uma mentira, mas o arrependimento profundo de quem percebeu que perdeu algo raro e insubstituível. Você nunca precisou levantar a voz, nunca precisou se explicar detalhadamente, nunca precisou ameaçar ou chantagear. Sua simples ausência comunicou tudo o que era necessário. E essa é uma forma de poder que transcende qualquer estratégia de dominação tradicional. Mas a evolução da inteligência sombria não para por aí. À medida que você se torna mais refinado nessas habilidades, algo ainda mais profundo acontece em sua psicologia. Você para de reagir completamente aos estímulos que antes o afetavam. Não porque se tornou insensível, mas porque desenvolveu o que os neurocientistas chamam de flexibilidade cognitiva superior, a capacidade de escolher conscientemente suas respostas em vez de ser condicionado por elas. Quando alguém tenta provocá-lo, humilhá-lo ou manipulá-lo, sua mente não vai automaticamente para o modo defensivo ou agressivo. Em vez disso, há uma pausa quase imperceptível, onde você avalia a situação com a frieza de um estrategista militar avaliando um campo de batalha. Esta pessoa está tentando me afetar. Por quê? O que ela ganha com minha reação emocional? Que vulnerabilidade dela está sendo exposta através deste comportamento? Essas perguntas atravessam sua consciência em milissegundos, enquanto externamente você permanece completamente sereno, quase meditativo em sua calma. Você se tornou estático emocionalmente, mas não passivo. Há uma diferença crucial aqui. Passividade é ausência de ação por medo ou inércia. Estaticidade é escolha consciente de não reagir até que você decida que é estrategicamente vantajoso fazê-lo. Você se tornou quieto, mas não fraco. Sua quietude não é a quietude da ovelha que teme o lobo, mas a quietude do felino, que observa, calcula e age apenas quando a caça está garantida. E essa diferença energética é sentida instintivamente por todos ao seu redor, mesmo que não saibam explicar exatamente o que estão percebendo. É isso que a inteligência sombria faz em seu estágio mais avançado. Ela o refina em uma arma psicológica que não precisa ser empunhada para ser efetiva. Sua mera presença se torna uma força de influência. Você pode entrar em uma sala e não dizer absolutamente nada, e ainda assim todos os olhos se voltam em sua direção. Não por carisma performático ou necessidade de atenção, mas porque você carrega uma qualidade de energia que parece simultaneamente imprevisível e intocável. As pessoas começam a ajustar seu comportamento ao seu redor sem que você tenha pedido ou exigido isso. É como se sua presença emitisse um campo magnético psicológico que reorganiza as dinâmicas sociais naturalmente. Elas sentem que você não é alguém que pode ser manipulado, controlado ou intimidado através dos métodos tradicionais. E isso as força a interagir com você de forma mais autêntica e respeitosa. Você não precisa mais dominar conversas ou situações, porque transcendeu completamente essa necessidade. Já não está jogando o mesmo jogo que todos os outros. Enquanto eles lutam por posição, status e reconhecimento, você se move através desses cenários como um observador antropológico estudando comportamentos tribais primitivos. As pessoas o subestimam consistentemente, e essa se torna sua vantagem estratégica favorita. Elas olham para sua quietude e assumem passividade. Observam sua calma e interpretam como ausência de poder. Veem sua relutância em se defender ou justificar e concluem erroneamente que você é vulnerável.
Essas percepções equivocadas se tornam os alicerces de sua influência invisível. Você aprendeu a usar máscaras sociais quando estrategicamente necessário, não por insegurança ou necessidade de aprovação, mas como ferramentas conscientes de navegação social. Fala em camadas múltiplas de significado, onde suas palavras carregam mensagens diferentes para audiências diferentes na mesma conversa. E mais importante ainda, nunca deixa impressões digitais psicológicas por trás de sua influência. Quando algo acontece que favorece seus interesses, quando uma situação se resolve de forma que beneficia seus objetivos, as pessoas nunca conseguem rastrear sua participação no resultado. Para elas, foi coincidência, foi o universo, foi o destino. Nunca percebem que foi você cuidadosamente plantando sementes de pensamentos e irrigando-as com perguntas estratégicas ao longo de semanas ou meses. Você se tornou ilegível para a análise superficial, inabalável diante de pressões emocionais e imparável na perseguição silenciosa de seus objetivos verdadeiros. Não há mais nada de performático em seu comportamento. Você não está tentando parecer misterioso ou poderoso. Você simplesmente é essas coisas de forma tão natural quanto respira. Esta é sua forma final evolutiva. Não um gênio barulhento que precisa ser reconhecido. Não um mentor público que busca seguidores, mas um fantasma no sistema social que move peças cruciais enquanto outros imploram para entender as regras do jogo. Você não busca vingança contra aqueles que o subestimaram, porque a vingança implica que você ainda se importa com suas opiniões. Em vez disso, você simplesmente os apaga de sua realidade emocional. Não precisa mais vencer discussões porque vence resultados concretos. Não precisa provar pontos porque prova competência através de ações silenciosas. E compreende profundamente que o poder real nunca é exibido ou anunciado. Ele é simplesmente sentido por aqueles que têm sensibilidade suficiente para detectá-lo, como Maquiavel observou com sua perspicácia característica. Os homens são movidos por dois impulsos principais, ou por amor ou por medo. Mas a inteligência sombria desenvolvida oferece um terceiro caminho que é ainda mais poderoso: controle através da curiosidade e respeito, sem necessidade de amor nem de medo. As pessoas não precisam amá-lo para serem influenciadas por você. Não precisam temê-lo para respeitarem seus limites e sua presença. Elas apenas precisam saber, em um nível quase visceral, que você está observando. Que você vê através de máscaras sociais, que você compreende motivações ocultas, que você percebe padrões que elas acreditam estar escondendo. E essa percepção constante de serem verdadeiramente vistas, não julgadas, não atacadas, mas simplesmente vistas em sua humanidade crua, cria uma dinâmica psicológica onde elas preferem se comportar de forma mais autêntica e cuidadosa ao seu redor. É uma forma de influência que transcende manipulação e entra no território da transformação mútua. Se você chegou até este ponto de nossa jornada, saiba que isso não é coincidência nem casualidade. Algo dentro de você reconheceu verdades que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Você não é mais um mero espectador passivo da dinâmica social ao seu redor. Você se tornou um participante consciente e estratégico na grande dança da influência humana. Uma transformação silenciosa, mas profundamente significativa, já começou a ocorrer em sua psicologia. Sua mente, agora calibrada de forma mais precisa e perspicaz, percebe nuances e padrões que antes passavam despercebidos. E essa nova qualidade de percepção representa o primeiro passo genuíno em direção ao tipo de poder pessoal que não pode ser tirado de você por circunstâncias externas ou pela opinião de outras pessoas. Você fez uma escolha consciente pelo caminho da verdade psicológica implacável, um caminho onde não existe espaço para ilusões reconfortantes, mentiras convenientes ou fantasias escapistas sobre a natureza humana.
É um caminho mais difícil, mais solitário, mais exigente intelectualmente. Mas é também o único caminho que leva à liberdade genuína e ao poder pessoal autêntico. A maior e mais importante revolução que você pode promover não acontece em manifestações públicas, em movimentos sociais ou em mudanças de governo. Ela acontece no silêncio absoluto da sua própria percepção expanding, da sua consciência se aprofundando, da sua capacidade de ver a realidade sem os filtros distorsivos do medo, da necessidade de aprovação ou da dependência emocional. Esta revolução interna é invisível para observadores externos, mas seus efeitos se irradiam através de todas as suas interações e relacionamentos. Você se torna uma pessoa completamente diferente, não externamente, onde as mudanças são superficiais e temporárias, mas internamente, onde as transformações são permanentes e fundamentais. E agora que você compreende estes princípios, que você viu como funcionam os mecanismos internos da influência genuína, que você entendeu a diferença entre poder performático e poder real, você tem uma responsabilidade. Não apenas consigo mesmo, mas com a qualidade de energia que você traz para o mundo. Use esta compreensão com sabedoria. Use-a para criar mais autenticidade, não mais manipulação. Use-a para promover mais clareza, não mais confusão. Use-a para construir relacionamentos baseados em respeito mútuo genuíno, não em dominação unilateral. Porque o verdadeiro teste de uma mente poderosa não é quantas pessoas ela pode controlar, mas quantas pessoas ela pode inspirar a se tornarem versões mais autênticas e poderosas de si mesmas. A inteligência sombria, em sua forma mais evoluída, não é uma ferramenta para diminuir outros, mas uma capacidade para enxergar e desenvolver o potencial genuíno que existe em cada pessoa. Começando sempre com você mesmo. Chegou a hora de descobrir a verdade. Você não é fraco. Você tem inteligência sombria, uma capacidade de leitura que pode ser transformada em poder silencioso e influência invisível. Comente: eu vejo as sombras e não temo, se você está pronto para essa transformação. Inscreva-se no canal e continue sua trajetória para uma mente blindada.